paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Tem um tempinho que eu tô sumida, de estar gravando vídeo, deixando em falta, mas vou voltar assim a postar os vídeos, aquilo que o Senhor ele ministrar no meu coração, para eu estar passando para vocês. O intuito do canal que eu fiz foi de anunciar, levar a palavra do Senhor. E antes de eu passar para vocês, a palavra ela corta em mim, E tem que ter mudança, E eu procuro a cada dia tá me examinando diante do Senhor, para procurar viver, segundo a escritura dele, Eu vou estar postando esse vídeo lá no canal, Eu me chamo Vitória Reis, o nome do canal também é Vitória Reis, Eu peço que vocês vão lá, se inscrevam, compartilhe, seja um integrante, do Ministério do Senhor, para estar levando a palavra do Senhor para outras vidas, ouvirem o que o Senhor tem para falar, Deixa o seu like, eu vou deixar aqui na descrição, tudo direitinho, E eu não vou ficar falando muito não, já vou direto ao assunto, Eu vou falar, Mas vamos direto ao que Deus, tem ministrado no meu coração. Porque eu tenho me perguntado a Deus, de um tempo pra cá, eu fiquei desempregada. No início foi um pouco difícil de me adaptar, porque eu sempre estava ativa, trabalhando, E veio esse tempo de eu ficar em casa, E só meu esposo trabalhar. E eu comecei a perguntar ao Senhor o que é que eu precisava para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Não foi da noite pro dia, ainda tô em processo ainda de construção, gente, porque a cada dia a gente vai aprendendo mais, Não tem essa mulher perfeita, Mas podemos ser uma mulher segundo o coração de Deus, segundo as escrituras do Senhor, Como ser uma boa mãe para quem tem filho, ou para quem não tem ainda, mas um dia vai ter, já vai se preparando. Para ser uma esposa, melhor, segundo a palavra, como ser uma serva do Senhor, E eu meditando, eu tirei alguns versículos aqui que eu quero compartilhar com vocês, Que fala, o título daqui do tema é a mulher segundo o coração de Deus. Lá em Provérbios 11:16 diz assim: a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis se conquistam riqueza. A maioria dos versículos que eu vou citar aqui para vocês está no livro de Provérbios, Em Provérbios 11:22 diz: como um anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. Em Provérbios 31:10-31, prestem atenção. Uma esposa exemplar, feliz a quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as suas mãos. Com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida de todos os da sua casa e dá a tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu negócio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas suas mãos segura o fuso, e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Fazem cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento. Entre as autoridades da sua terra, ela faz veste de linhos e a vendes, e fornece 5 cintos aos comerciantes.
Reveste-se de toda força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também o elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Ó, que peso de responsabilidade eu e você, como mulher segundo o coração de Deus, tem. A mulher que teme a Deus, ela é bondosa, ela é carinhosa, ela é mansa, ela sabe ensinar, ela ensina com amor. A mulher que é temente o coração de Deus, segundo a palavra do Senhor, né? Que viemos buscar do Senhor, né? Aprender a tudo aqui que diz as escrituras dele. A palavra do Senhor, como eu sempre digo, ela é uma bússola. Tudo que necessitamos aprender para melhorar diante da presença do Senhor. A palavra, ela está aqui para nos conduzir. Em Provérbios 12:14 diz: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Provérbios 14:1 a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. Aleluias. Provérbios 18:22 diz que encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Em Provérbios 21:19 melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Você vê, né, que aqui fala melhor viver no deserto do que viver com uma mulher amargurada e uma mulher briguenta. Qual esposo ia querer ter uma mulher assim? Mas que eu creio que nem eu e nem você somos assim. Em nome de Jesus, somos mulheres tementes ao Senhor, né? E em Provérbios 22:14 diz: a conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. A mulher imoral, ela não vai falar com sabedoria. Ela vai ser semelhantemente igual a mulher tola, né? Que constrói a casa, mas ela mesma destrói. Ela destrói com a sua arrogância, com a sua prepotência, com a sua indelicadeza, com a sua ignorância, com a sua soberba, com a sua falta de amor, né? Já o contrário da mulher sábia. Ela tem o domínio sobre aquela situação. Não porque ela é perfeita, mas porque o Espírito Santo habita dentro dela. Ela pede ao Senhor para conduzir. Ela pede ao Senhor para dar sabedoria. Outro ponto principal, gente, é que temos que colocar o Senhor no centro da nossa vida. Você quer ter um casamento abençoado na presença do Senhor? Você quer ter uma vida ministerial abençoada na presença do Senhor? Você quer ter uma vida abençoada? Coloque o Senhor no centro. Quando entendemos, né, a importância do Senhor, quando entendemos que temos que colocar Ele na direção de tudo, a gente não vai conseguir na força do nosso braço. Eu tô falando isso pra vocês, mas eu já passei por experiências que no início do meu casamento, eu sou novinha ainda, só tenho 6 anos apenas, mas no início do casamento eu vim entender, né? Querendo ou não, eu tive que entender ao longo do tempo, né? Eu brigava muito porque eu sou um pouco chata de ser organizada. Então eu brigava muito por questões de deixar toalha, de deixar as coisas fora do lugar. E eu falava e não adiantava. Até que um dia Deus falou comigo, porque em vez de você estar perdendo seu tempo falando, você não vai orar. E aí eu vim entender, né, que não é por muita gente ficar falando, insistindo, porque acaba irritando a outra pessoa. Mas que viemos pedir direção a Deus. Senhor, eu vou orar aqui.
né, para o Senhor entrar com providência, né? Às vezes eu vim entender que o casamento são duas pessoas com personalidades diferentes, né? Causa um choque. São duas pessoas completamente diferentes. Tem erros, tem, mas temos que estar dispostos, né, para melhorar, para conviver. E algo que o meu esposo falou que me chamou muita atenção, que eu só olhava os defeitos. E isso cortou muito em mim, porque realmente eu focava muito nos defeitos e deixava as qualidades pra lá, e tipo, então foi crescendo, virando bola de neve, então eu nunca conseguia ver as qualidades que ele tinha. Então, quando a gente quebra esse protocolo de tipo, defeito vai ter sempre, né? Mas quando a gente fala, não, tem defeitos, mas bora pensar na qualidade. E eu vi a diferença. Eu vi a diferença quando eu parei de estar lutando com minhas próprias forças e coloquei o Senhor na direção. Começou a mudar, né? E quando você vê esses detalhes de mudança, começa a elogiar, né? E eu sei que é difícil às vezes, a gente dá vontade assim às vezes de estrangular, né? Porque é um filho que a gente tá criando, né? Mas pra gente ter um casamento conduzido na direção do Senhor, é preciso a gente ter paciência. É preciso a gente chamar o Senhor para nos ajudar, né? Por isso que a gente vê muitos casamentos destruídos, porque pensa que o casamento é mar de flores, que é tudo perfeito, né? Que não tem briga, não tem isso. Gente, tem discussão, tem sim, mas a gente releva, a gente pede ao Senhor e tudo, a gente tem que ter sabedoria. Se você não tá sabendo como conduzir o seu casamento, não vá pela força do seu próprio braço, desculpe, mas peça ao Senhor, Senhor, me ajude a me controlar o meu temperamento, de falar muito. E eu era assim, né? Qualquer discussão, alguma desavença, eu falava demais, falava, e o que mais me deixava chateada é porque meu esposo ficava calado. E ele sempre é assim, acho que Deus colocou ele na minha vida, mesmo pra mim mesmo, pra me ensinar que nem tudo é esse estardalhaço, né? E algo que é importante, gente, é o diálogo, né, no casamento, né? Eu não sei nem porque eu tô falando isso, mas eu tô falando o que Deus tá colocando no meu coração. E vamos falar o que Deus ele tá mandando, né? E o diálogo, gente, é a base. Jesus é o centro, né? Jesus ele tem que estar no centro da nossa vida, no nosso relacionamento de tudo. Mas você no seu casamento, no seu namoro, no seu diálogo, tenha diálogo, né, com seu namorado, com sua esposa, etc. Né? E algo que a gente no início do namoro que a gente adequou foi: o que eu vejo de errado em você, você me fala, e o que vice-versa, pra gente mudar, né? Porque muitas das vezes a gente tá no erro e a gente não consegue ver, mas quem tá de fora vê, tem uma visão melhor. Então, quando a gente passa essa confiança para um pro outro, fica melhor. Uma conversa, um diálogo, como foi seu dia, se tá precisando de alguma coisa, conversar, gente, para quebrar esse protocolo. Nós sabemos que o inimigo ele investe em família, porque ele não tem família. Então ele vai querer fazer de tudo para destruir os lares. E o diálogo é essencial. Tem muitos casamentos destruídos porque, desculpa, o esposo chega, a esposa chega, cada um pro lado. E um vício é o celular, né? É algo que eu tô falando pra você porque já teve uma pessoa que me instruiu. No início eu agradeço muito a Deus por colocar pessoas pra me ajudar, né? No início do meu relacionamento. E é uma verdade, né? Temos que quebrar essa esse protocolo, né? De só estar em celular, viciado em celular. E acaba que o inimigo ele vai investindo e a gente deixa o nosso casamento de lado, deixamos de conversar, de ter um tempo, né, com o nosso marido, com os nossos filhos, né? E eu tava perguntando a Deus o que é que eu podia melhorar, né? O que é que eu podia fazer para ter a minha família no centro da vontade do Senhor.
E foi quando eu comecei a meditar nessas passagens e Deus falou aqui é a receita. Você seguindo essas características aqui, você vai ser uma mulher segundo o coração de Deus. Você vai ter a sua família no centro da minha vontade. Você vai ter a sua vida no centro da minha vontade. O seu ministério, o que for. Mas que viemos ser mulheres, né, cheios da presença de Deus. Mas para isso, temos que querer, né? Sabemos que o nosso Deus é super educado, ele é fino. Ele não entra no nosso coração invadindo, quem faz isso é o adversário. Mas ele bate na porta e ele pede licença se ele pode entrar. E aí é uma atitude minha e sua, se você vai querer deixar ele entrar ou se ele não vai entrar. Só que a melhor escolha é você deixar ele entrar. Porque quando você experimenta isso, quando você abre a porta do seu coração, que Jesus ele entra e habita dentro de você, é algo que você não consegue mais viver sem a presença do Senhor. Então, a presença do Senhor é essencial na sua vida, né? E tem umas características aqui que eu fui lendo quando eu fui pesquisando, que eu falei, gente, meu Deus, uma mulher segundo o coração do Senhor tem todas essas características super especiais. E eu nunca tinha parado para imaginar, né, para pensar que uma mulher na direção do Senhor tem essas características. E eu falei, Senhor, eu quero isso para minha vida. E eu quero que as mulheres que estejam vendo esse vídeo peçam isso também para o Senhor. Porque você vai ver como a sua vida vai mudar, como sua casa vai mudar, como o seu casamento vai mudar. Passe mais tempo, busque mais, invista mais, buscando de Deus, aproveitando a família que o Senhor te deu. Passe mais tempo com seus filhos. Aprenda, né, a instruir os seus filhos no caminho do Senhor. A cada detalhe vai passando, a cada fase passa muito rápido, gente. A gente tem que aproveitar a oportunidade que o Senhor nos deu de ter um esposo, de ter um filho, uma filha. Então temos que cuidar. Foi tesouros que o Senhor confiou em nossas mãos, como mulheres guerreiras do nosso lar. Então temos que aproveitar essa oportunidade e administrar a nossa família com sabedoria. Aleluias. E aqui, a mulher segundo o coração de Deus na Bíblia. Ela é bondosa, ela é discreta, respeitosa, bonita sem ser vulgar, valiosa, virtuosa, feliz, trabalhadora, provedora, auxiliadora, acolhedora, humilde, forte, digna, sorridente, esperançosa, sábia, amorosa, esperta, perseverante, cuidadosa, caridosa, pacificadora. Ela é doce, ela é alegre, comunicativa, edificadora, conselheira, fiel, linda e principalmente temente ao Senhor, acima de todas essas coisas. E simplesmente algo precioso que o Senhor preparou para abençoar uns aos outros o tempo todo e acrescentar vida em abundância ao seu cônjuge, né? Vamos pedir ao Senhor todas essas qualidades de mulheres temente ao Senhor, de mulheres segundo o coração de Deus. Se você começar a partir de hoje a orar e pedir ao Senhor para Ele te dar cada característica dessa que Ele adequar dentro da sua vida, você vai ver a mudança que vai ser. Somos mais que vitoriosas em Cristo Jesus, somos guerreiras, somos escolhidas de Deus. Então se sinta privilegiada, porque o Senhor Ele te escolheu. Ele te deu como coluna da sua casa. Você é coluna da sua casa, não desista de orar. Se seu marido ainda ele não está na presença do Senhor, continue orando, porque aqui uma dessas qualidades que tem uma mulher segundo o coração de Deus ela é perseverante, ela tem fé, né? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, se crer que vai acontecer. Então, Deus te deu esse marido para você tomar conta. Eu sei que é difícil você estar na presença e seu esposo não está,
Mas peça força ao Senhor, continue insistindo, porque quem insiste vai alcançar a vitória. Se seu filho está no mundo, aí pelo mundo afora, fazendo coisas que não agradam o coração de Deus, declare, seja profetiza dentro da tua casa, que eu e a minha família, declare, eu e a minha família vai serve ao Senhor. Comece a falar, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Comece a declarar, comece a profetizar dentro do seu lar, comece a guerrear dentro do seu lar. Há um poder na oração. E Deus, ele está com os ouvidos atentos ao seu clamor, à sua oração. Ele só está esperando um posicionamento seu, uma atitude de falar, Deus, eu quero essas características de uma mulher segundo o coração de Deus, porque ele vai agir ao teu favor. Então, eu deixo aqui para meditação de vocês, né? Para meditação de vocês, que venhamos buscar mais do Senhor, a ser mulheres guerreiras segundo o coração de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que a palavra do Senhor tenha falado a cada coração. E eu vou gravar mais vídeos aqui para estar postando, para falar o que o Senhor ele me direcionar, viu, gente? Fique com Deus, né? Que Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa, os seus familiares. E não se esqueça que Deus ele está no controle de tudo. Ele está no teu barco. As ondas ela pode balançar o seu barquinho, né? Você pode falar, meu barquinho é tão pequeno, mas Deus ele está dentro do seu barco. Não importa o tamanho, mas ele está dentro do teu barco. As ondas ela pode balançar para lá e para cá o teu barco, mas ele não vai afundar. Porque quem habita dentro do barco, ele é maior do que tudo, e foi ele que criou o vento. Ele está balançando o barquinho, é permissão dele, para ele ver onde está a sua atitude. Creia somente que a vitória é tua.